Gente querida, você já ouviu falar em nutrição intuitiva? Nutrição intuitiva. Esse conceito revolucionário vai muito além das dietas tradicionais e restritivas. Em vez de regras rígidas sobre o que é e o quanto comer, a proposta é diferente. É simples, se escutar e atender o que o seu próprio corpo está dizendo. Será que existe um caminho para nos reconciliarmos com a alimentação sem culpa e sem restrições? Vamos conversar sobre esse tema, sobre essa nova abordagem com duas pessoas maravilhosas, minha gente. Ele é psicólogo e ela é nutricionista. O psicólogo, o Dr. Paulo Sodré, e a nutricionista, a doutora Paula Bucharles, que irão aqui, com muito carinho, entrar na salinha da saúde para falar sobre essa nova realidade de nutrição intuitiva e como isso pode impactar a nossa saúde física e emocional. Boa tarde, doutora Paula, bem-vinda. Boa tarde, doutor Paulo. Agora é fácil memorizar, Paulo e Paula. Bem-vindo, gente. Psicólogo e nutricionista. Que alegria. Pode sentar, por favor. Gente, querido, o programa de hoje, eu tenho certeza que você vai acompanhar agora. Como o programa fica no YouTube, você vai assistir várias vezes, porque o tema é muito bom. Nutrição intuitiva, né? Tem até livros aqui que eles trouxeram, gente. É um conceito novo. Primeiramente, bem-vindos. Boa tarde, viu? Muito obrigada, boa tarde também. Obrigada por receber a gente. Que maravilha, doutor. Né? Eu acho assim, é uma realidade a gente podendo estar falando da questão da saúde alimentar como um fator muito importante nos dias de hoje. Como a Ana Paula mesmo falou, a Paula falou, é um conceito que já está há 30 anos no mercado. Sim, esse conceito foi, na verdade, desenvolvido por duas nutricionistas americanas há 30 anos atrás, né? Em decorrência da experiência delas mesmo em consultório atendendo pacientes e clientes, e elas perceberam que os clientes voltavam ao consultório delas com a mesma demanda de emagrecer. E aí elas entenderam, tem alguma coisa errada aqui, porque se a gente ajuda e a pessoa volta com o mesmo problema e volta de novo e de novo, então elas foram buscar na psicologia, na neurociência, o que poderia estar acontecendo. E elas descobriram que a gente, no nosso corpo, tem uma habilidade inata, que tem um nome meio esquisito, que chama interocepção, que é a capacidade que o nosso corpo tem de perceber sinais dos nossos órgãos, do nosso sistema, informando pra gente o que o nosso corpo precisa. Então, por exemplo, o sinal de fome vai indicar que a pessoa precisa comer. O sinal de sede vai indicar que a pessoa precisa beber água, se hidratar. O sinal de sono, que a pessoa precisa descansar, de frio, de vontade de fazer xixi. Todos esses sinais, inclusive as emoções. Todas as emoções têm uma sensação física no corpo e cada uma precisa de um cuidado específico. Ou seja, uma emoção também pode indicar, pode despertar algo também para a alimentação, é isso? Pode. Às vezes, quando a pessoa, por exemplo, está ansiosa, né? Muitas pessoas, diante da ansiedade, vão buscar no alimento um reforçamento positivo. Uma compensação, Uma compensação, ela vai se compensar daquilo. E muitas vezes ela não tem o equilíbrio. Então, às vezes, ela não consegue perceber comer até se saciar a fome. Não, ela vai para o excesso. Porque ela está compensando algum movimento afetivo que está em falta para ela. Então, seria uma fome emocional? Alguma coisa assim? Fome emocional. Uma emoção que desperta... Isso, como se ela tivesse um vazio no interior. E ela vai buscar preencher com a comida. Ok, olha que interessante. Então, e esse conceito está ganhando corpo aqui no Brasil? Como é que está sendo essa abordagem? Porque o que a gente vê, doutores, assim, nossos convidados, a gente vê que, claro, né, existe todo assim, um conceito de que isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim. A gente sabe disso, ou seja, e esse novo conceito é escutar o corpo, é entender o que ele está precisando naquele momento, é isso? É basicamente isso. Ele está ganhando corpo, sim, aqui no Brasil. Não é, como a gente falou, não é um conceito novo, mas ele traz essa necessidade das pessoas tirarem um tempo para si, pararem por alguns minutos para se ouvir. Então, se livrar de distrações, né, e parar de buscar soluções rápidas, caminhos curtos que não existe. Como essa habilidade que a gente falou mais cedo, a interocepção, ela é inata. A criança já nasce com isso. Tenta alimentar uma criança que não está com fome, você não consegue. Ok. Então, a gente perde isso com o tempo.
com o estresse, com a correria do dia a dia, com as mensagens de dieta e de corpo perfeito que a gente é bombardeado todos os dias por todos os lados. Então a gente começa a exteriorizar a solução para alguns problemas nossos de saúde. E o comer intuitivo faz o contrário. A gente tem a solução dentro da gente. A gente precisa parar, ter um tempo para a gente se ouvir e atender aquele pedido do nosso corpo. Então, por exemplo, se a pessoa está buscando pela comida para resolver uma fome emocional dela, ela não vai conseguir resolver aquela fome emocional, porque não é de comida que ela precisa. Ela precisa entender, primeiro dar nome para a emoção dela. O Paulo vai falar melhor disso. Ela precisa identificar qual é a emoção que ela está sentindo e o que eu faço para resolver essa emoção. Agora vocês falaram de uma palavra interessante, né? Perceber os sinais que o corpo está dando, esses sinais intuitivos. Então, que sinais, por exemplo, assim, que o corpo está dando, que ele precisa? Porque não é uma questão só de vontade. Nossa, faz tempo que eu não como, sei lá, umas tâmaras. Então não é isso. Não é eu vou lá e busco. Ou seja, que sinais que o corpo vai dando que ele precisa, essa intuição interior aí, como é que é? É interessante o indivíduo parar e pensar. O comer, o ato de comer tem todo um simbolismo, mas cada indivíduo tem a sua realidade. Okay. Você não pode se pautar, às vezes em algumas dietas, né, que são mais restritivas e estabelece horas para as pessoas comer. E de repente o organismo dela não está funcionando adequado ou está funcionando adequado, só que ela não vai comer de 3 em 3 horas. Porque aplicar uma dieta que para ela não serve, está copiando algo que para o organismo vai fazer mal, inclusive. Perfeito. Agora, quando a gente diz você prestar os sinais, por exemplo, eu sei de manhã, às vezes eu não tenho fome logo a hora que eu acordo. Passado sim um tempo eu vou sentir fome. E é nesse momento que você procura? Vai buscar alimentação. Ok. Né? É o sinal que o corpo está dizendo. Sim. Você não precisa agora, né? Porque o coletivo está... Que eu tenho que me alimentar. Por exemplo, assim, necessariamente, dependendo do horário que você se alimenta pela manhã, seu corpo vai ter uma fase para ele absorver tudo isso. Necessariamente eu não preciso almoçar ao meio-dia, eu vou me alimentar. Okay. Pode ser num outro horário. Necessariamente não tem essa regra. Então, quando o seu organismo está manifestando, você está sentindo uma tontura, às vezes uma dor de cabeça, ou um desconforto. Mas, Paulo, me diz uma coisa, eu vou fazer a pergunta assim, estamos aqui porque assim, eu gostei desse conceito, assim, de a hora que o corpo precisa, né? Eu acho que o corpo precisa, então eu vou atrás. Mas como é que a gente lida com isso, né? Em padrões que a gente tem na sociedade, né? Que, por exemplo, assim, ó, eu tenho o meu almoço é aquele horário, eu tenho aquela 1 hora para o almoço. De repente eu vivo numa comunidade, ou seja, que o horário do almoço está lá, meio-dia em ponto, etc. Vai ser servido, depois vai retirar, enfim. Como é que eu lido com essa questão intuitiva da necessidade do corpo, sabendo que a sociedade me impõe regras, né, onde eu também tenho esses horários pré-estabelecidos, esse tempo estabelecido aí para eu fazer a minha refeição? Como é que fica? Uma das dificuldades, né, Paulo, que existe para o indivíduo. Por exemplo, todos nós somos padronizados desde criança, então você adquire alguns hábitos. Dentro desse processo de você estabelecer uma nova relação com a comida, você vai ter que avaliar esses pontos também. Né? Porque quais são os horários, se eu não puder comer ao meio-dia, como é o horário de todo mundo, né? E eu não tenho fome, mas o que eu posso fazer? Aí você vai buscar dentro da sua realidade. É que nem a gente fala às vezes, por exemplo, você vai fazer regime. Tem dietas que são muito restritivas. Você restringe a pessoa, você tem que comer de 3 em 3 horas. Só que, de repente, o metabolismo dela não funciona dessa forma. E, de repente, ela não tem essa possibilidade de comer em 3 horas. Agora, aí a gente tem que trabalhar uma saída para isso, que cada indivíduo, dentro da sua realidade, vai ter que encontrar. E no comer intuitivo é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, porque às vezes as pessoas, até um perigo, né? Até um ponto de alerta aqui, de atenção. Às vezes as pessoas acreditam que é uma nova dieta. E não é uma nova dieta, né? No comer intuitivo, essa abordagem, ela enxerga o ato de comer, que é diferente de se alimentar, que é diferente de se nutrir. Quando a gente fala em alimentação ou nutrição, a gente fala de alimentos e de nutrientes que vão nutrir o corpo físico. Quando a gente fala de comer, como o Paulo estava falando, é um conceito mais abrangente. É um ato social, um ato político, um ato religioso, um ato cultural, tradições, costumes,
arte, né, gastronomia e etc. Então é uma coisa muito mais ampla e envolve muito mais do que eu simplesmente ingerir alimentos, né? Então é uma abordagem muito flexível, porque ela tem que se adaptar à realidade das pessoas. Se eu estou pedindo para a pessoa, olha, olhe para o seu corpo, se atente aos sinais que ele está te dando para você cuidar da sua saúde, não é só alimentação. Por isso que o comer intuitivo envolve outros aspectos da saúde, né? E o nutricionista e psicólogo trabalham junto o tempo inteiro nessa abordagem. Então, num caso como esse, de a pessoa ter uma rotina mais estruturada e ter o horário para almoçar, se ela não está com fome ao meio-dia, mas ela sabe que ela não vai ter outra oportunidade de comer até 6 da tarde, como um ato de autocuidado, ela precisa se alimentar um pouco ao meio-dia. Porque se ela esperar até às 6 da tarde, ela vai estar com muita fome. E aí isso vai ser mais maléfico para o organismo dela, passar por muitas horas de jejum. Porque o perigo disso, Paulo, o perigo disso tudo é você entrar numa dinâmica subjetiva da coisa. Ou seja, se o teu corpo não precisa naquele momento, então eu vou ficar numa família, por exemplo, uma família. Ou seja, está lá a família reunida, a hora do almoço, etc. Então, poxa, eu vou nesse conceito, então eu não tô afim, não estou com vontade, não tenho fome, então eu fico no quarto, os demais ficam lá. Né? Não é assim, isso, ou seja, porque isso quebra, então não é uma questão subjetiva, relação com a comida, com os horários, não é? Não é muito subjetivo, ela é individual, ela é muito particular de cada pessoa. Né? Óbvio que a gente está inserido numa sociedade, num grupo, numa dinâmica familiar, no trabalho, na escola, isso tudo influencia o comer, isso tudo influencia o autocuidado. Né? O que é o autocuidado? É o nosso ato de ser proativo no cuidado, na proteção, na construção da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Então, a gente exteriorizar isso para uma dieta estruturada que alguém inventou, por exemplo, é muito complicado, por isso que as pessoas têm dificuldades de se manter na dieta. Porque não faz sentido para o corpo. O corpo grita falando, filha, isso não funciona para mim. Para os outros pode funcionar, mas menos para mim. Mas, Paulo, voltando a essa questão assim, dessa questão da... Porque tem situações, já aconteceu comigo, por exemplo, assim, de repente você estava tão envolvido, o horário do almoço é aquele... Sagrado. Né, sagrado, mas eu estava tão envolvido com uma atividade, efetualmente estava tão envolvido, porque o lado psicológico, tua mente está tão envolvido, de repente passou o tempo, passou a hora, nossa, que hora que é? Nossa, passou o horário do almoço, você estava a tua mente estava no outro tipo de alimento, né? E aí, sei lá na frente, opa, então eu preciso agora me alimentar. Então é isso, porque naquele momento o corpo não precisou, né? E é interessante quando você fala, às vezes a gente está numa atividade que a gente se aliena. Você fica tão focado naquilo, se abstrai das outras coisas, você fica com aquele hiperfoco naquela questão. Isso a pessoa às vezes tem que estabelecer regras com ela, um sinal, ou estabelecer, eu vou ficar tantas horas põe até fazendo, alarme. Põe alarme para poder acordar, para poder se alimentar. E que nem a gente fala, às vezes, se eu tenho um horário para comer, eu não preciso necessariamente comer como as outras pessoas, vou comer de acordo com o meu limite. Sim. Se eu não tenho tanta fome naquela hora, mas eu sei que eu vou ficar um período grande sem me alimentar, eu vou me alimentar o necessário. Certo? Mas assim, para não quebrar o social, o familiar, eu posso estar junto. Permite isso, é importante estar junto. É gerar um prazer, porque a comida ela está muito associada ao quê? A prazer, a convívio. Celebração. Né? A celebração tem todo um ritual. E isso é importante a gente manter e ter. Exato. Porque isso você alivia outras fontes de estresse, que nem a gente estava conversando já hoje. Por exemplo, o indivíduo, quando ele se estabelece, ele vai comer, e é um movimento saudável que as pessoas conversam, diálogo, isso é prazeroso. Diferente daquele indivíduo que as pessoas sentam à mesa já com a tecnologia. Ou para discutir problema. Ela nem saboreia a comida, ela não tem aqui esse prazer. Então, gente, deixar bem claro para você que está acompanhando, a nutrição intuitiva não é o que eu vou comer, né? Não é o que eu vou comer, não colocar no prato ali, né? Que está na mesa, mas a minha relação com a comida, a necessidade, os sinais do meu corpo em relação à comida. Então, a minha relação com a comida. Acho que chegou até uma pergunta no WhatsApp que eu quero encaminhar para vocês dois aqui. O Iago de Araújo, de Campinas, São Paulo. Boa tarde, Iago. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Saúde e Fé, Iago.
Existe alguma relação entre a prática da nutrição intuitiva e a melhora da saúde mental? Sempre que estou estressado, acabo comendo demais. Então tem nutrição aí e a saúde mental aí. Então pergunto para os dois. Vamos ajudar o Iago. Com certeza. Obrigada, Iago, pela sua pergunta. Com certeza existe uma relação. Primeiro, ao você adotar essa abordagem da nutrição intuitiva, do comer intuitivo, né, na sua vida, você vai aos poucos se libertando daquela carga da sociedade, de você seguir padrões de dieta, de alimentação, de corpo perfeito, né? Só aí já te alivia bastante o estresse. E aquela parte que a gente estava conversando, da pessoa parar e se identificar o que ela está sentindo, e a partir dessa identificação, é fome física? Eu estou sentindo meu estômago roncar? Estou sentindo dor de cabeça? Estou sentindo baixa de energia? Não é isso? Então é o estresse? O que eu faço para resolver o meu estresse? A comida não vai resolver o seu estresse. E aí o Paulo pode te ajudar melhor com isso. Eu estou estressado, estou descontando na comida, então tem que trabalhar o estresse. E essa pergunta do Iago que ele fez é muito importante para a gente poder desmistificar alguns mitos que as pessoas têm. Porque quando a pessoa está dentro da situação de estresse, ela faz o quê? Ela joga para a comida a raiva que ela está sentindo internamente. E isso é um fator prejudicial, porque muitas vezes ela come só para preencher um vazio. Ela não come pensando em resolver uma necessidade fisiológica, que é da fome. Ponto. Agora, o estresse, existem vários fatores que causam estresse. Aí é importante, Iago, você tentar identificar também qual é a sua relação com a comida diante das dificuldades que a vida impõe. Quando você está estressado, quais são os momentos que você fica mais estressado? Isso é um processo de autoconhecimento. Quando você se conhece e estabelece e vê qual é a relação que você tem com a comida, você começa a lidar de uma forma mais saudável. E às vezes, em ambientes, situações de estresse, eu posso não me alimentar em excesso. Comer numa quantidade e fazer uma prática de esporte, por exemplo, que é onde você vai pôr toda essa raiva, essa adrenalina para fora. Maravilha, gente. Olha que interessante. Esse autoconhecimento vai determinar quem que está no comando das coisas. Ou é a comida que me domina, ou eu, né, que também tem uma relação assim de controle da comida. Viu? A gente está muito papo. Mas eu queria depois perguntar para os doutores aqui, e para você que está em casa, para incentivar a sua participação, isso na prática. Isso na prática. A gente vai colocar tudo isso na prática no próximo bloco. Eles vão mostrar os estilos assim, de horários em si. Eles vão falar para a gente também os estilos de comida, né? O modo como eu me relaciono com a comida. É muito interessante. Então, agora eu quero convidar novamente você que está em casa a acompanhar esse momento de bate-papo gostoso aqui com a nutricionista Paula e o psicólogo Paulo, né? Que vem aqui ajudar a gente a entender nossa relação com o comer, né? Que não pode ser de qualquer jeito ou fuga, né, de situações que eu vou buscar compensação aí na comida. Nós trouxemos uma ilustração aqui, aliás, vocês mandaram aqui, falam sobre esse estilo de comer. Vamos mostrar aqui, aliás, eu vou pedir para a Paula vir aqui comigo, Paulo, e o Paulo, por favor, Paulo também, fique à vontade aí para opinar aqui e esclarecer mais ainda. Porque não se trata, você está vendo aí na sua casa, depois a gente vai aumentar a tela para você ver, não se trata de dizer, eu como isso, eu como aquilo, não é o que você vai comer, é como e qual a sua relação com a comida. Paula, por favor. É isso mesmo. Existe um exercício muito interessante que a gente faz na abordagem do comer intuitivo, que é ajudar a pessoa a identificar como ela come, porque mais importante do que o que se come e quanto se come é como eu como. Então a gente identificou, né, alguns estilos de comer. Então, por exemplo, tem esse estilo de comer cuidadoso. Estilo cuidadoso. Que é quando a pessoa tem muita preocupação com o que ela come. Então ela parece que ela está comendo sempre muito saudável, mas lá na cabeça dela, ela tá com medo de comer, ela tá apavorada que qualquer coisinha que ela coma, que ela julgue que não é saudável, ela já fica apavorada achando que ela vai ficar doente, por exemplo. Então isso é a relação dessa pessoa com a comida. Exatamente. Né? Um estilo cuidadoso. Ela está tão preocupada que... Né, se ela tiver muito disso, não ajuda. Aqui, ó, estilo cuidadoso, tá aqui, ó. Exato. Ela
ela parece se alimentar de uma forma perfeita, tudo muito saudável, né? Mas ela fica com medo de ela comer alguma coisinha fora daquilo que ela considera que é saudável, que faz bem para o corpo. E esse medo fica aqui atrás da cabeça dela. Provoca uma desordem, Paulo? Provoca. E é interessante porque gera uma angústia. E a angústia leva à culpa. E em alguns outros momentos ela pode descompensar e se comer saudável. Entendi. Ela vai para um outro caminho. Ela está tão preocupada, né? Isso. Que de repente, né? E aí ela não aguenta. Né? Outro estilo. O próximo é aquele que a gente brinca que é o profissional da dieta, que é a pessoa que faz todas as dietas. Saiu uma dieta nova, ela experimenta. Saiu outra, ela experimenta. Um blogueiro falou de alguma coisa, ela vai lá e faz também. Saiu na revista que o artista faz, ela faz também. Então, ela vai pingando, assim, Paulo, de dieta, de ladinho, Paulo, de dieta em dieta, ela vai passeando por todas. Conhece todos os livros, todas as revistas, todas as receitas, aquelas receitas fit, sabe tudo. Se eu estou entendendo bem, alguém passou um recado aqui sutil. Cuidado com esses influencers, cuidado com essa que funciona, talvez pode funcionar para ele. Então, cuidado em seguir essas ondas aí, esses modismos que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, né, Paula? Atrapalha. Se você está numa jornada que você quer dar esse passo atrás para você se reconectar com você mesma, para te ajudar a construir a sua saúde, aquela saúde de verdade, que é longeva, isso chega a ser uma distração, tá tirando a sua atenção de você e exteriorizando, terceirizando a sua saúde para as mãos de outras pessoas que você nem conhece. Mas Paulo, né, aí de repente eu sigo aquele fulano, ele é famoso, tem milhões de seguidores, etc. Eu faço questão de dizer para os outros que eu estou seguindo, enfim, mas isso está me ajudando ou eu estou sendo escravo de um modismo, de um conceito? E isso é uma realidade, que a pessoa acaba se tornando um escravo, porque ela mesma não faz o que a realidade dela permite. Ela foge um pouco, ela tenta viver a realidade do outro. E isso acaba muitas vezes sendo nocivo para a saúde mental e também no aspecto físico, né? Porque o emagrecer não vai existir muitas vezes. Ela se torna, o que era para ser prazeroso, se torna um sacrifício. E escravo, né? Escravo dessa realidade. Que mais aqui, né? Que mais? E aí a gente vai para o estilo inconsciente. Lá em cima. E dentro desse estilo inconsciente existem vários sub-estilos, né? Mas o inconsciente, no geral, é quando a pessoa ela não está prestando atenção no momento que ela está comendo. Ela está distraída de alguma forma. Então tem o estilo, por exemplo, que é o inconsciente caótico. O caótico é a pessoa que não tem a vida organizada, a vida dela é toda atribulada, corrida, ocupada demais, não se programa, não consegue se organizar minimamente, então ela come qualquer coisa a qualquer hora. O Paula, que dá? Paula, de repente assim, eu tô almoçando, eu tô na mesa, de repente eu tô com o celular ligado, né? Trabalhando. É isso, né? Ou seja, comendo na mesa de trabalho, no computador, dirigindo, carregando filho e mochila e bolsa, saindo para a rua. Isso é um estilo comendo. Que consequências traz isso? O que traz isso para a nossa saúde mental e física? Primeiro que você não consegue prestar atenção no que você está comendo, né? E o fato de você não prestar atenção no que você está comendo, você não está ouvindo se você está com fome, qual que é o tamanho da sua fome e quando você deve parar, quando você já está satisfeito. Saciado primeiro e depois satisfeito. Então, isso fica tudo muito confuso, ela não consegue perceber esses sinais do corpo, né? Esse é um problema. O segundo problema traz, talvez o Paulo possa ajudar mais. Você falou problema, quando você fala problema, joga para ele, né? Paulo, resolve. Na parte de psicologia, sim, com certeza. Fica, resolve né? Esse problema, esse pepino, descarta esse abacaxi, Paulo. E é interessante porque a pessoa nesse comer caótico, ela se aliena de uma tal forma que muitas vezes ela não tem controle do que e como vai comer. Por exemplo, uma pessoa que às vezes fica muito preocupada com o tempo e fazer as coisas dar certo. Ela não vai buscar comer o que ela gosta, mas ela vai buscar comer o que é mais fácil. O que dá. O que dá. E muitas vezes isso gera perdas para ela, no sentido fisiológico, como também no sentido emocional, porque ela vai se privando, ela vai deixando de se valorizar. Ela vai comendo qualquer coisa, ela não vê um horário, ela não tem tempo para si. E a alimentação, como a gente disse no começo, é um processo, é um ritual. É você comer com prazer.
e não ter desprazer na comida. Se você está percebendo em casa que a gente está... A dignidade, isso, preste atenção no que eles estão falando, preste atenção, eles não falaram explicitamente, né? Mas a dignidade desse ato, dessa refeição, desse momento, né? Que tem toda essa descrição cultural, religioso, social, enfim, mas, ou seja, a dignidade desse momento, fazer desse ato realmente assim, é uma relação muito íntima, muito profunda, muito saudável e muito prazerosa. Então, a importância de sentar-se à mesa, né, de ter essa relação com o alimento, realmente assim, de você aproveitar o contexto e o que você está ingerindo também nessa dimensão. Não é isso, Paula? Exatamente. Paula? É um ato de autocuidado. Por que a gente tira tempo de ir, as mulheres, né? Ir na manicure, fazer o cabelo, passa 3 horas no salão, de fazer uma massagem, de sair para fazer compras. E na hora de comer é aquela correria, é comer qualquer coisa, é o que dá, passa num drive-thru da vida, faz um delivery, entende? Perdeu-se o contato com a comida, né? E a importância de resgatar isso para a gente construir saúde de verdade. Já terminamos o quadro, não falta mais um. Então a gente falou do caótico, né? E tem um outro estilo inconsciente que é o antidesperdício, aquela pessoa que limpa o prato. Não pode deixar nada no prato. Então, e isso vem, muitas vezes da infância. Pai e mãe da gente falando, tem que comer tudo, tem que limpar o prato. Lá na África tem criança morrendo de fome. Não é culpa da criança daqui, de que lá na África, entende? E isso vai sendo implantada, essa mensagem na cabeça da criança, e cresce-se um adulto que não pode deixar comida no prato. Porque não foi ela que colocaram demais, ela não precisa daquele momento, viu? E aí ela perde o contato com o sinal da saciedade. Exato, E ela come a mais do que ela precisa. Que mais aqui, pra gente poder, assim, pelo menos... E é interessante, só fazendo uma parte nessa parte também, quando a pessoa tem esse hábito de comer, limpar o prato, muitas vezes você pode levar a pessoa a desenvolver uma compulsão alimentar, o comer exageradamente. Ela não consegue perceber qual é o limite, qual é a saciedade que ela tem diante dos alimentos. Que é a hora de parar de comer. Que mais aqui, gente? O próximo seria o anti-recusa. Então, aquela pessoa que tem um buffet de festa, por exemplo, disponível, ela acha que ela tem que experimentar um pouquinho de tudo. Né? Passou comida, ela pega. Ela não sabe se ela está com fome, ela só acha que ela tem que... É bonito, todo mundo tá pegando. Vamos pegar um pouquinho de tudo, e aí sai do buffet com um prato deste tamanho, né? Tá tudo misturado ali, sabores misturados, não sabe o que é uma coisa, o que é outra. Então fica uma coisa muito desorganizada mesmo, né? Que é um reflexo da sua própria vida, né? Exato. Né? Que mais aqui tem? O último do inconsciente seria o comer emocional, que a gente estava falando mais cedo, que é quando a pessoa usa a comida para ou confortar uma emoção ou se distrair daquela emoção que está desconfortável, né? E aí é a hora de se perguntar, eu estou com fome? A fome aqui, tipo, física? Estou tendo sinais de fome física? Se não está tendo sinal de fome física, porque sua fome é outra. E aí é a hora de explorar o que você está sentindo, dar nome às emoções e aprender a resolver cada emoção. Então, às vezes, você simplesmente precisa sair para dar uma volta na quadra, conversar com alguém, tomar um banho, que não é a comida que vai resolver seu problema. Eu sempre defendi essa questão assim, de fazer acompanhamento, terapia, etc. Isso é importante. Na terapia, nesse acompanhamento, se aborda essa questão também da alimentação? Muito. Aqui, meu colega. Abordo é um assunto que é muito trazido à tona, por exemplo. Tem pessoas que vão buscar regimes ou precisam de dietas, só que não vai de encontro à realidade dela. Então a gente tenta abordar para ela seguir um caminho junto com a nutricionista, trabalhando na alimentação dentro do contexto dela e de forma saudável. E também fazendo ela repensar qual é a minha relação com a comida. Então se eu como por desprazer, que eu estou triste, que eu estou chateado, então vamos buscar saída para resolver esse problema e não descontar essa raiva na comida. Trabalhar de uma outra forma muito mais saudável. E isso também a gente volta de novo naquela questão, quanto eu me conheço. Interessante. É tudo um autoconhecimento, exatamente. E nessa mesma linha, acontece muito de o nutricionista nem conseguir ajudar a pessoa naquele momento
sem que antes ela passe pela terapia. Ok. Entende? Porque às vezes ela está buscando a solução na alimentação, que não é o que vai ajudar aquela pessoa naquele momento. Nós temos outra, aqui acho que você já abordou todos os pontos aqui, né? Nós temos uma outra, um outro estilo, né? O último estilo seria o comer intuitivo, né? O estilo intuitivo, que é quando a pessoa desenvolve. Quanto mais ela se conhece, quanto mais ela desenvolve essa habilidade da interocepção que a gente falou no começo, mais ela vai conseguir perceber e identificar os sinais do corpo que está indicando para ela o que eu preciso fazer para satisfazer uma necessidade do meu corpo. Se é de alimentação, o que eu vou comer, quanto que eu vou comer, que horas que eu vou comer, qual que é o ambiente que eu vou comer, com quem que eu vou comer, sabe? Tem tudo isso para fazer, montar o ritual do comer. E se não é de comer que eu preciso, o que eu preciso? Eu preciso conversar com alguém, eu preciso aprender a dizer não para as pessoas, para quem que eu preciso dizer não. São outros autocuidados. Por isso que a gente trata a alimentação, né, o comer intuitivo, como um ato de autocuidado, porque autocuidado a gente precisa desenvolver em todas as áreas da vida. E de repente, assim, essa questão do estilo intuitivo, de você perceber que de repente você não precisa, vamos comer uma pizza, poxa, mas você não está naquele momento, mas é um lado social, um lado relacional, etc. Mas a pizza em si, o alimento em si, de repente não é o que você está precisando naquele momento. E aí como é que eu fico? Vamos sentando, como é que a gente fica para lidar com tudo isso, gente? Como é que o nosso organismo funciona nesse momento? O comedor intuitivo, que a gente chama ele assim, né? Ele consegue ter muito mais prazer em comer quando ele decide comer. E é qualquer coisa que ele decide comer, porque ele vai saber escolher o que comer para aquela situação. Então, às vezes, quando ele escolhe comer a pizza, às vezes a pizza é tão prazerosa, que ele consegue comer numa quantidade que ele não vai se sentir mal depois. Ele consegue desfrutar daquele alimento, da companhia, do ambiente, da situação como um todo. Né? Mas se ele não chegou nesse ponto ainda de aprender a desfrutar da alimentação, a pizza pode se tornar o inimigo. Aqui nós temos outro quadro aqui, fome física versus fome emocional. Que a gente estava falando, mas você quer explorar esse? Esse quadrinho da fome física versus a fome emocional é outra coisa que a gente pratica muito no comer intuitivo para ajudar as pessoas a identificar que tipo de fome que ela está tendo. Se é física, geralmente ela vai estar apresentando algum sinal físico, algum sintoma físico, estômago roncando, dor de cabeça, menos energia, perda de concentração, às vezes cai a pressão, cai o nível de açúcar do sangue. Então o biológico que está dando sinal. É o seu fisiológico, exatamente. Se ela estiver experimentando algum sintoma, e tem gente que experimenta de outro jeito, e aí entra o autoconhecimento. Onde é que a sua fome se expressa no seu corpo? Cada um experimenta de um jeito. E aí, se a pessoa estiver sentindo esses sintomas, ela vai ter que escolher comer. Aí ela escolheu comer, o que ela vai comer? Vai fazendo essa pergunta, sim e não, sim e não, sim e não, até chegar no momento que ela escolheu comer. E o que ela vai comer, quanto ela vai comer, onde ela vai comer, com quem. E se não for fome física, provavelmente alguma emoção que ela está sentindo. Que vai descontar. E aí, o exercício é ajudar a pessoa a não descontar na comida. A identificar a emoção e o que ela vai fazer a respeito dessa emoção. Se ela quer se distrair ou se ela quer se confortar. Se ela quer se distrair, ela pode tomar um banho, brincar com o cachorro, ligar para alguém. Se ela quer se confortar, ela pode... sei lá, mas esse fazer uma aromaterapia. De um autoconhecimento tremendo, autoconhecimento puro. Tremendo, né? Como chegar nesse nível, Paulo? Olha, eu sempre brinco com as pessoas. A gente passa tanto tempo da vida e não nos conhecemos. Por quê? Nunca paramos para olhar para nós mesmos. Diante das nossas emoções, diante das situações vividas. Eu sempre estou preocupado com o externo. Com as pessoas, com as críticas, né? O que eu vou ouvir, como eu vou ouvir. E isso gera toda uma pressão. E aí, quando a gente identifica que eu estou comendo por tristeza, eu tenho que buscar trabalhar isso de uma outra forma. Então, é você reconhecer os mecanismos que estão te colocando, de repente, para baixo. E você reagir a eles. Que interessante, né? É interessante. É interessante isso tudo, né? E
a gente sabe que temos a nossa necessidade fisiológica, o nosso organismo precisa dessa energia e ela vem também através do alimento, né? Mas tem situações da nossa vida que o nosso organismo, nós somos vítimas de situações, estresse, enfim, angústias, solidão, luto, etc., que a gente tende a descontar no alimento, e não é isso. Então, esse autoconhecimento é fundamental para a gente ter esse comer intuitivo. Eu queria falar mais, assim. A gente vai colocar os contatos de vocês na tela para as pessoas buscarem de fato o contato com vocês, mas assim, uma mensagem então para quem está em casa, assim, que está escutando um programa diferente, um comer intuitivo, ou seja, o que é? Ou seja, observe isso, faça isso, né? Eu diria para a pessoa se permitir sentir, se permitir sentir o que o corpo está dizendo para ela e confiar no corpo, porque a gente perdeu essa confiança no corpo. A gente busca lá fora a solução e o nosso corpo sabe o que fazer. Então, quando a gente faz isso, a gente trabalha junto com o nosso corpo para construir saúde e não contra o nosso corpo. Exato. Porque a gente vive numa batalha contra o corpo, né? A gente trata o corpo como se fosse nosso inimigo. É porque eu tenho uma gordurinha aqui, é porque eu tenho uma celulite aqui, é porque isso, porque... Okay. Não é isso. Então, se permita sentir, se permita o novo, se permita qual que é a palavra? Reinventar. Reconquistar resgatar essa habilidade de você ouvir o seu corpo e atender aquilo que ele precisa. Paulo? Isso é um fator interessante, né, que nem a Paula colocou muito bem, porque o ato de comer, ele tem que gerar prazer. Eu tenho que ter prazer naquilo. Quando eu como... O prazer não é pelo sabor da comida, não é? Nem sempre é. Não, nem sempre é a questão do sabor, mas daquele ritual, Sim. daquele poder você está fazendo. Muitas vezes as pessoas comem, que nem a gente falou, que tem regimes que é modismo. Tem pessoas que não gostam, mas vão comer determinados alimentos porque é chique, porque é isso, mas não é aquilo que ela quer. Ela tem que buscar, identificar aquilo que gera prazer para ela. Okay. A estética, a questão da estética. Cada um de nós tem um biotipo, tem um corpo. A cada um de nós tem certos sabores que me dão mais prazer, outros nem tanto. Então é você buscar dentro da sua realidade. Não ficar punitivo, não ficar restritivo. Eu não preciso me restringir de comer certas coisas. Agora, a quantidade que eu vou comer, isso é saúde. Ok. É você estabelecer os seus limites, as suas vontades e as suas verdades para você mesmo. Agora, esse processo de autoconhecimento é um exercício que cada um tem que fazer, cada um tem que buscar a forma que se coloca no mundo. E é diário, né? Diário, todos né? os dias. Criar uma mentalidade, uma cultura, né? Isso é uma jornada, né? A gente está aqui, como o Paulo falou, a gente passa a vida e a gente não se conhece como um todo, porque não dá tempo, às vezes, mesmo, é muita coisa e a gente vai evoluindo. Então, essa jornada do comer intuitivo, é importante que a pessoa entenda, é uma jornada, é um passinho a cada dia. E a pessoa também tem que entender que ela vai quebrar padrões que foram adquiridos ao longo do seu desenvolvimento. Fatores, padrões que às vezes a família trouxe de uma forma equivocada ou que nós não conseguimos trabalhar dentro de uma realidade. Que bonito a gente poder mostrar isso no Saúde e Fé, na TV Aparecida aqui, que existe também alternativa de nosso relacionamento, nossa relação com a comida, né, gente? Isso é importante. Gente, tivemos o prazer de conversar com a nossa nutricionista Paula e o nosso psicólogo Paulo, que vieram hoje aqui trazendo essa abordagem nova, nosso relacionamento com a comida. Eu como por quê? Porque eu sou escravo de alguma emoção, o meu corpo realmente precisa daquilo naquele momento, então esse comer intuitivo. Obrigado, Paula. Obrigado, Paulo, de coração. Que Deus abençoe vocês. Parabéns aí. Obrigado por trazerem esse jeito novo de pensar e de nos relacionarmos aí com o alimento, viu? Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Amém. Gente, depois dessa explicação maravilhosa aí sobre o comer intuitivo, que tal preparar também o nosso espírito? O espírito também precisa, o nosso corpo precisa de um alimento espiritual. Chegou o nosso momento de oração. Senhor Todo-Poderoso, que Tua misericórdia envolva todos aqueles que sofrem no corpo e no espírito. Concede-lhes a cura, Senhor, e restaura sua saúde com Tua força divina.
Que cada célula de seus corpos seja renovada pelo teu poder curativo e que sua fé em ti lhes traga a paz e conforto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E queremos agradecer a Deus esse momento, essa oportunidade que a gente teve de entender essa necessidade do nosso relacionamento com a alimentação, com o nosso jeito de nos comportarmos. Mas eu queria agora convidar você a preparar o copo d'água. Vamos assim nesse sábado concluir esse programa recebendo uma bênção muito especial para a nossa família, de modo especial para essa água. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, e que ao tomarmos dessa água sejam derramados sobre cada uma de nossas vidas todas as bênçãos, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar sua água, só vou repartir para os nossos convidados de hoje, minha gente. Minha gente, eu vou ficando por aqui, um bom final de semana, descansa, né? Descansa, reze bastante, curta a sua família. E semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Senhor, cura-me, Senhor, enxuga as minhas lágrimas de dor.